Bom, primeira pergunta da internet é a seguinte. Vamos lá. Vou mandar aqui. Primeira pergunta é a seguinte. Como o PCO vê a colaboração que o partido faz com órgãos de imprensa da esquerda, como o 247, que tem posições dissonantes, Não seria um desvio ideológico ou é uma maneira de expandir a política do PCO para um público amplo? Qual a caracterização do partido sobre isso? Primeira pergunta da internet aqui. Se houver algum desvio ideológico, a gente deveria apontar o desvio ideológico. Você continua falando? Nós fomos convidados pela direção do 247 a fazer um programa. Nós nunca fomos censurados, nada, ninguém fala para a gente o que a gente tem que falar, então nós agradecemos o convite. O 247 tem um público amplo, né? Parece uma coisa útil para divulgar as nossas posições. Então, é simplesmente isso. O 247 também tem uma coisa que é o seguinte, né? O 247 não é a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo só convida a pessoa para falar lá, porque o interesse dela, tudo bem, isso em geral acontece com todo mundo. Ninguém vai convidar uma pessoa cujo interesse não bata para falar lá. Mas a Folha de São Paulo colocou o Boulos numa determinada época, agora colocou a Jamila Ribeiro, colocou a Haddad, e isso daí visivelmente é uma manipulação, e o pessoal acaba se adaptando à Folha de São Paulo. Eu acho que nós aqui não estamos nos adaptando à variedade, porque o 247 não tem uma política propriamente dita, né? Eles têm algumas diretrizes, mas não é um órgão político. Tem muita gente do PT lá. Mas também não é a direita do PT, uma ala mais, como é que se diz? Mais democrática, mais lulista. De qualquer maneira, é um órgão de esquerda. Então, eu não sei, não consigo ver direito qual é a preocupação. As preocupações têm que ser concretas, né? Se amanhã as posições do 247 se fecham e são contraditórias às nossas, bom, é uma outra situação. Mas lá tem um monte de gente falando e falando de tudo, né? Logicamente que os editores têm a sua posição política, que não é a nossa. Em algumas coisas até, em vários momentos, foi parecida com a nossa. Por exemplo, o 247 terá sido o único órgão da imprensa esquerdista, de esquerda, genericamente falando, que defendeu o Fora Bolsonaro, defendeu eleições gerais. Eu acho que é um espaço, na atual situação, tal como está, é um espaço de debate. Por isso que nós estamos lá também. Não vamos alimentar a ilusão. Se a pessoa não estiver interessada em debater e não tiver um mínimo espírito democrático, o PCO não vai estar lá, não. A vida do PCO nunca foi fácil. Em geral, você menciona o nome do PCO, a pessoa fica correndo. A esquerda não tem nenhuma simpatia pelo PCO. O caso 247 é até um caso excepcional. Aí você pode falar, não, mas eles ganham pelo fato de que o PCO está lá, dá um ar mais democrático, mais esquerdo. Tudo bem, mas eles efetivamente estão sendo mais democráticos. Bom, vou passar aqui para a próxima pergunta e também agradecer mais superchats. Agradecer o superchat da Jasmin Tsuruta, muito obrigado pelo superchat. E nós temos aqui uma pergunta pelo superchat do companheiro que é militante do PCO, Samuel Bertolini. Ele reforça o seguinte,
O fato de ter um financiador imperialista não o faz automaticamente um órgão imperialista? Sobre o Glenn, né, no caso. DCO tem vídeos de 2014 e falas do Assange sobre o Glenn ter prendido os dados do Snowden e entregado fontes. Então o Samuel Bertolini pede para você comentar um pouco mais sobre isso. Entregado fontes? Não ouvi isso daí, não. Veja bem. Eu não sei direito qual que é a preocupação do pessoal com essa questão do Greenwald. Por que isso aí é uma preocupação, particularmente não sei por que é uma preocupação de militantes do PCO. Para nós, o que é importante é o seguinte: em função de uma contradição interna da burguesia, apareceu a denúncia que está sendo feita pelo Intercept. Aí a gente se coloca do seguinte ponto de vista: essa denúncia, ela é importante para a luta política que nós estamos travando com o governo Bolsonaro, sim ou não? Ou o que poderia se colocar, que seria uma preocupação, nós estamos sendo manipulados por uma denúncia que é falsa, que visa atingir pessoas, que desviar a política. Isso aí não dá para ver. Vejam bem, em 1992, o governo Collor ele entrou em contradição com um amplo setor da burguesia, da grande burguesia brasileira. Uma grande burguesia que, inclusive, é associada ao imperialismo. Né? É a mesma burguesia que derrubou o governo PT. A burguesia da Fiesp, para sintetizar o problema. Aí o que acontece? Eles começaram uma campanha de denúncia muito forte contra o Collor. Colocaram lá depoimentos do irmão dele, pressionaram uma secretária para denunciar o Collor e tal, e era evidente que eles estavam numa política de pressão sobre o governo Collor. Era a revista Veja, Isto É, Folha de São Paulo, né? Os órgãos mais conservadores ficaram um pouco à parte dessa campanha, mas também porque esses órgãos mais conservadores são mais ligados ao imperialismo, tipo a Rede Globo. Então começaram uma campanha. Bom, nós olhamos a campanha, nós entendemos imediatamente que se tratava de uma luta no interior da burguesia, de grupos capitalistas, por problemas que diziam interesses a esses grupos capitalistas. Aí o que nós falamos? Não fomos nós que levantamos, né? A palavra de ordem. Alguns setores começaram a levantar a palavra de ordem fora Collor. Nós falamos, está certo isso aí. Nós temos que aproveitar a crise para levantar a palavra de ordem de fora Collor. O Collor está sendo acusado de corrupção. Não é propriamente o nosso ângulo, a acusação de corrupção. Nós, na campanha, nós falávamos do ataque à classe operária, das privatizações, da ditadura que era o governo Collor, etc. Então. Mas nós aproveitamos essa crise, nós aproveitamos as denúncias para levar adiante uma política que era favorável ao povo. No caso do Greenwald, é a mesma coisa. Vamos subir, eu não sei. Nós não temos nenhuma relação com o Greenwald. O Greenwald é o Greenwald. O Intercept é o Intercept. Inclusive, o Intercept é um órgão com o qual a gente não consegue simpatizar muito, apesar de que em algumas coisas, no passado, a gente teve de acordo com o Greenwald, principalmente em relação à liberdade de expressão, porque esse Intercept está cheio de gente do PSOL. Está cheio de matéria direitista lá, que nós já fizemos inúmeras críticas a essas matérias aí. Né? Se eu tivesse que apontar um órgão
que está mais próximo da política do PCO, o Intercept certamente não seria um deles. Bom, mas isso é uma coisa. O problema-chave qual que é? Qual que é a dúvida sobre o que o Intercept está falando? Vamos supor que, em vez do Intercept, estivesse falando isso daí a Folha de a revista Isto É, que o pessoal já apelidou de Quanto É. Todo mundo sabe por que apelidaram de Quanto É, né? Vamos supor que a revista Quanto É estivesse denunciando o Moro. E aí? O que nós temos que avaliar é se a crise que se abriu aí é favorável para a luta contra o golpe ou não. É isso que nós temos que apreciar. Vocês já imaginaram se na época do Collor a gente falasse, como a denúncia está sendo feita pela Veja, que é um escorpião da imprensa, e pela Isto É, que é Quanto É, nós não vamos levantar o fora Collor, a gente estaria louco. Eu não sei exatamente o que significa dizer que o Intercept é financiado por um magnata. Não sei. Não sei o que significa dizer que ele é um órgão imperialista também. Imperialista em que sentido? A imprensa imperialista, ela é uma imprensa estabelecida, ela é a grande imprensa. Lógico, você pode ter um blog aí que seja direitista, que seja imperialista e tudo mais. O Intercept, ele dá a impressão de ser um órgão aí semi-liberal, meio esquerdista, que defende essas causas identitárias com as quais a gente não comunga, que tem uns redatores, em geral, assim, da esquerda absolista, tem uns redatores meio direitistas também, mas o Intercept não é a Folha de São Paulo, não é a revista Veja, não é a Rede Globo, é um órgão secundário da imprensa. Então, não sei, eu não consigo ver que o Intercept tem uma política que vá além disso que a gente está vendo escrito no jornal. E mais, eu acho importante que a gente tenha senso de proporção, porque se a gente sai por aí acusando todo mundo de ser a mesma coisa, acusar o Greenwald, por exemplo, de ser o Sérgio Moro, coisa que o valha, isso aí é um desserviço e confunde todo mundo. O Greenwald é um jornalista pequeno burguês, com ligações com a burguesia. As posições dele não são desconhecidas. Bom, aí o pessoal fala, ele não publicou determinada informação. Bom, precisaria ver, é possível, sei lá. Eu não conheço tão bem assim o Greenwald para saber o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Agora, nós temos que prestar atenção que aqueles que querem desmoralizar o Greenwald são os que defendem o Moro, né? Então, por exemplo, não sei, não acho que é conveniente, no momento, a gente levar adiante uma política de desacreditar os que estão denunciando o Sérgio Moro. Me parece uma coisa confusa. Tem outro momento, a não ser que tivesse relevância para o caso, né? Mas qual seria a relevância? Aí aparece essa tese, que eu acho que é totalmente equivocada, que é o seguinte: o Sérgio Moro é a vítima na situação. Não, o Sérgio Moro não é a vítima na situação. O Sérgio Moro é ministro do Bolsonaro. Tem um setor da burguesia que gostaria de acabar com ele? Tem, mas isso daí não muda a nossa posição. Eles querem acabar com ele por um motivo, nós queremos acabar com ele por outro. Na verdade, nós nem queremos acabar com o Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro em si é, para nós, irrelevante. Nós queremos combater o bloco golpista de conjunto. E essa é a política que a gente tem levado adiante. Uma outra consideração que eu acho que é importante é o seguinte: há uma briga, uma luta no interior da burguesia. Agora, a política de derrubar o Moro serve, do ponto de vista geral, da estratégia política,
Serve a luta contra o golpe ou serve a consolidação do golpe? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Me parece bem claro que a denúncia contra o Moro serve à luta contra o golpe. Por isso, nós temos que impulsionar a luta, temos que impulsionar essas denúncias que estão aparecendo, e o nosso grande problema com a denúncia seria que a denúncia parasse de ser feita, não fosse feita, fosse escamoteada, distorcida ou manipulada. Aí sim. Se aparecesse amanhã que o Greenwald está manipulando a denúncia contra o Sérgio Moro, que seria para evitar a queda do Sérgio Moro, aí sim nós teríamos que abrir fogo contra o Greenwald. O que para nós, se isso acontecesse, não está me parecendo que seja o caso, teria nenhum problema, porque nós não temos absolutamente nada com o Greenwald. Nós só estamos observando que as revelações que ele está fazendo comprovam, num certo sentido, se é que precisa de comprovação, mas, digamos assim, colocam de público, colocam preto no branco, como se diz, né? Aquilo que nós mesmos já denunciamos. Está aí mais uma comprovação, está aí mais uma corroboração do que nós falamos. Isso é um golpe de Estado, isso aqui é uma conspiração, é todo um mecanismo golpista. Se nós não soubermos aproveitar isso daí, nós estamos perdidos, na verdade, politicamente. E eu acho que o grande problema na situação política é que os partidos que têm maior presença nas organizações de massa estão paralisados até o último dedo e não levam adiante a luta contra o governo Bolsonaro, aproveitando essas denúncias, que é o que tem que fazer. É interessante, nós temos duas perguntas aqui sobre a política de, digamos assim, de aliança do PCO. Nós temos que entender uma coisa, companheiro, isso aqui eu queria fazer uma generalização. Um partido que não consiga, né, aproveitar todas essas brechas que aparecem, um partido operário que não consiga aproveitar as brechas que aparecem nas outras classes sociais, está fadado à mumificação. Você vai ficar em casa, assistindo o que está acontecendo, e você não vai agir. Né? Por exemplo, o Greenwald é uma pessoa contra a qual nós podemos ter objeções? Pode ser. Eu não estou vendo nada no momento que justifique nenhuma crítica a ele, mas enfim, poderia ser. Mas nós também temos objeções muito maiores ao PT. E nós saímos à rua aí, né, junto com o PT. Teve gente da esquerda que falou, PCO é puxadinho do PT. Eu tenho pena da pessoa que fala isso, porque além de ser, tudo bem que eu sei que o argumento é mal intencionado e tudo mais, mas no conteúdo é um argumento sectário e paralisante. Sem puxadinho nenhum. O pessoal sabe muito bem o que quer e o pessoal está disposto a encontrar as mínimas brechas dentro da situação política e nas outras classes sociais para fazer com que a luta da classe operária vá adiante. As mínimas brechas. E essa brecha do Greenwald aí não é mínima. Isso daí é um vulcão, é uma cratera, né? Então, eu acho assim, o que nós temos que nos preocupar nesse momento? Nós temos que nos preocupar em transformar essas revelações do Greenwald numa mobilização de massas contra o governo Bolsonaro. Vamos focalizar bem onde é que nós queremos chegar. Se amanhã houver motivo para a gente partir para cima do Greenwald, vamos partir para cima do Greenwald, mas no momento nós estamos aí numa espécie de frente única com ele, né, por meio das denúncias
que ele está fazendo, das revelações que ele está trazendo. Nós criticamos aquilo que nós achamos que é relevante. Por exemplo, acho que a presença da Veja, do Reinaldo Azevedo e da Folha de São Paulo é muito negativa. Eu vi alguma pessoa falar que o Greenwald também é manipulador e tal, mas veja bem, não há parâmetro de comparação entre Greenwald e Reinaldo Azevedo e Veja. Né? São coisas muito distintas. Eu acho que não é tão complexo esse problema assim que a gente não entenda bem. Vamos lá, Henrique. Rui, boa tarde. Rui, o presidente Lula está dando várias entrevistas aí que a gente está vendo, né? E cada uma ele fala várias pautas para a esquerda, principalmente para o PT. E como general que não é nacionalista, não tem que ser general, já falou que o PT já devia colocar na pauta, até não sei se essa é a sua opinião de sim ou não, da lei das mídias, né, de regulamentação. E principalmente, e essa de quarta-feira lá para o canal, acho que é Sul 21, eu acho que sim, para mim eu vi duas coisas importantes, acho que até a mais, assim. Primeira, até ele falou, para a Globo, ele já não dá entrevista se não for ao vivo. Tipo, demonstrou que já não confia mesmo, não sei se vai ser para frente essa atitude. Agora, o principal que eu achei, que ele falou assim, que o pessoal sabe que ele é honesto, não cometeu o crime, e ele fala assim, eu estou prudente para falar o que eu penso. Tipo assim, o que eu entendi é que se o Supremo não decidir sobre a prisão dele, dá para entender que ele vai falar sobre o Supremo. Né? Ele já falou da Globo, fala dos Estados Unidos, mas ele fala assim, acho que até lá no 35 minutos que saiu de ontem, que ele fala, eu só não vou falar agora porque é prudente, mas se eu não sair, tipo assim, se eu ver que eu não vou sair pela justiça, até ele fala pro repórter, aí você pode vir aqui me entrevistar que eu vou falar. Essa é uma pergunta. E outra, essas das revelações do Intercept, eu não sei se você tem essa curiosidade, eu pelo menos estou vendo, que falam que, por exemplo, a Folha, os repórteres da Veja conversaram, não, as informações estão certas, os procuradores trocaram mensagem com os repórteres. Mas até agora não saiu, por exemplo, o que esses procuradores falaram? Tipo assim, delações que vazaram? Eu não sei se o Glenn vai soltar isso. Não o repórter, mas tipo, quem é o procurador que soltou as delações ou as informações? Porque a gente vê que só está batendo no Moro e no Deltan, o Dallagnol. Claro, o Moro é o juiz e o Deltan é o líder da Lava Jato. Mas eu estou curioso porque não sai o que os delatores falavam com os repórteres. E uma pergunta assim, sua opinião, um absurdo, né? Mas não é de esperar do Bolsonaro ter falado que criança pode trabalhar, e ao mesmo tempo ele fala, mas eu não vou criar um projeto, porque senão a galera vai cair de pau em cima de mim, né? Quer dizer, na cabeça dele ele já concorda que uma criança tem que trabalhar porque ele trabalhou. Mas ao mesmo tempo saiu uma reportagem do irmão dele, o ano passado, que o pai dele incentivou a escola, não tem nada essa de trabalhar. Quer dizer, você já vê a ideia dele, quer dizer, é que criança que vai trabalhar, né? A criança pobre. Com todas essas leis trabalhistas que tiraram o desemprego, tipo assim, para um cara mais velho, vai ter uma criança que vai competir com você. Claro que vai ser trabalho braçal. E sobre o filme lá, do Democracia em Vertigem, até eu vi semana passada que você, não vou comentar porque eu ainda não assisti. Mas eu assisti, concordo com vários pontos que você falou, e na primeira semana que saiu o filme lá na Netflix, teve uma mesa redonda, eu estava vendo pela internet, da diretora lá na Mídia Ninja, acho que era lá na Augusta, parece. E eu percebi também que todo mundo que está comentando sobre o filme não fala uma parte que eu achei importante. Por exemplo, ela relatou das classes, da hipocrisia dos políticos quando caçaram a Dilma e quando saiu o escândalo do Aécio e do Temer.
Aí eles, não, tipo, não ia votar a cassação do Temer. Aí a parte que eu achei que ela não mostrou. Ela não mostrou a classe média. Tipo assim, por que a classe média agora não saíram pra rua? Ela mostrou da esquerda. Que a esquerda sai, fora Temer e tal. Mas ela não mostrou a classe média, a elite, sair na rua. Porque agora vocês vão sair? Não era corrupção? Vocês não eram contra a corrupção? E também ela fala lá nessa mesa redonda que algumas coisas a Netflix cortou, né, porque ela patrocinou. Eu não sei se foi um engano dela de não apontar essa da elite, da classe média, ou se a Netflix cortou, ela deu um vacilo. Eu acho que essas são as minhas perguntas. Bom, são várias coisas. Uma de cada vez. Deixa eu lembrar aqui. Primeiro é sobre o Lula, né? Não, o Lula é o seguinte, em geral, eu procuro comentar o que o Lula fala quando eu acho que tem alguma relevância. O Lula tem muitas posições com as quais a gente não concorda, né? Agora, eu não vejo também a utilidade de ficar numa situação em que ele está preso injustamente, lógico, ele é um preso político, ele é uma pessoa extremamente perseguida, ficar aqui batendo na tecla de que a gente não concorda com isso, não concorda com aquilo, não concorda com aquele outro. Por isso que, né, eu acho assim, o marxismo tem o preceito de que você deve falar a verdade, mas não dá para você falar tudo o tempo todo. No final das contas, você tem que selecionar quais as verdades são mais importantes, mais concretas em cada momento. Então, por exemplo, criticar o Lula só se houver algum motivo importante. Vou só dar um exemplo, que é um exemplo, não contrariando o que eu acabei de falar. O negócio da regulamentação da imprensa. Nós não concordamos com isso. Nós achamos que não tem que regulamentar nada. O que a gente acha que tem que fazer é acabar com o monopólio indevido, que é um privilégio absurdo, de grupos como a Rede Globo sobre os grandes meios de comunicação. Nós temos todo um programa para derrubar esse monopólio, que é o que tem que ser feito. Mas tudo bem. A posição do Lula, a posição do PT, de regulamentação, isso é para um debate tranquilo, em outro lugar, específico, sobre o problema do que fazer com a imprensa, né? Então, de um modo geral, como muita coisa que o Lula fala a gente não concorda, a gente procura evitar de ficar simplesmente criticando ele à toa. O que eu acho que é uma crítica mais válida é que ele já deveria ter uma posição mais contundente, porque está absolutamente claro que ele só vai sair da cadeia aí quando a situação se transformar numa situação explosiva, né? Essa é a primeira questão. Bom, aí nós temos a questão do Intercept, né? O que é mesmo que... Me ajuda aqui, Henrique. O que era a questão do Intercept? Sim, bom, é difícil de saber o que não está sendo falado aí. Primeiro porque eles adotaram a seguinte política, de revelar a coisa aos poucos, né? Isso daí pode dar uma discussão. Deveria revelar tudo de uma vez? Deveria revelar aos poucos? São duas, digamos assim, são duas táticas de revelação. Ele já falou que ele tem um monte de informação e ele está organizando a informação e revelando aos poucos. Cada vez que surge uma revelação, a situação piora. E, num certo sentido, prolonga a crise, né? Na atual situação que nós estamos vivendo, eu acho até que, embora não seria o método mais adequado para nós, por exemplo, que seria de botar tudo às claras imediatamente, na atual situação é bom porque vai aumentando, né, a possibilidade de mobilização, que é o que a gente está olhando. Agora, eu não sei dizer o que ele está...
ele está centrando fogo no Sérgio Moro e ele está centrando fogo no Deltan Dallagnol. Eles são os líderes da operação. Precisa ver também qual é a informação que ele tem sobre outras pessoas, né? Mas tudo está aparecendo aí, porque essas revelações, elas visam, evidentemente, a uma demolição da Operação Lava Jato, não há dúvida nenhuma. Por isso que a burguesia está muito preocupada. Você vê, apareceu o caso tudo em conexão, o caso do Léo Pinheiro, o caso do Eduardo Cunha. Tudo isso daí vai acabar levando a uma mais profunda desmoralização da operação. Vamos aguardar para ver, né? Eu acho difícil que a gente possa, nesse momento aqui, fazer um juízo objetivo sobre o que foi revelado, o que não foi revelado e tal. Acho que vamos ter que aguardar. Bom, sobre o filme eu concordo com você. Há muitas lacunas no filme e o filme não expõe o mecanismo golpista de uma maneira objetiva, né? Eu acho que a questão é a posição política da pessoa que fez o filme, da diretora. Ela vê as coisas sob um determinado prisma. Ela acha que a corrupção é um dos elementos que levaram à Operação Lava Jato. É uma ingenuidade. O mundo político brasileiro é de uma corrupção inimaginável. Se alguém revelasse tudo o que acontece no Brasil, de uma vez o povo morria do coração. Então, quer dizer, a corrupção no governo do PT é café pequeno perto do que aconteceu antes e do que aconteceu depois. Tenho certeza que, do ponto de vista político, o governo com menos corrupção foi do PT. Os outros, a corrupção ia a escalas nunca dantes imaginadas, né? Mas ela tem esse preconceito de que realmente ela mostra ali que as construtoras têm um poder no governo. Isso é tudo coisa. A Dilma respondeu com o óbvio, que é a pergunta para toda a esquerda dita democrática, entre aspas. A Dilma falou: você quer governar? Você vai ter que fazer aliança para ter maioria no Congresso, que é uma coisa bem óbvia, né? O problema não é esse. Porque a esquerda tipo PSOL fala que não vai fazer aliança. É mentira. Todo mundo tem que fazer essa aliança para governar nessas condições. A grande pergunta não é essa. A grande pergunta é: você quer governar nessas condições? Você acredita que você pode progredir governando nessas condições? O PCO não acredita. Por isso nós somos um partido revolucionário. Então, eu acho que o filme expressa aí, né, uma determinada concepção política da própria diretora, o que é natural, porque ela que fez o filme e tudo. E, logicamente, essa concepção política, do nosso ponto de vista, ela é limitada. Se poderia mostrar muito mais coisa, por exemplo, poderia se começar com o julgamento do mensalão, ela não entrou nesse mérito. Poderia mostrar toda a trama, quer dizer, na verdade teria muito mais impacto o filme e seria muito mais educativo se ele fosse mais profundo e mais revolucionário nas denúncias, lógico. Ele é um filme de denúncia do golpe, mas é uma denúncia com várias limitações, né? Há vários setores da política nacional que acham que tem preconceitos que são a imparcialidade e tal coisa, acham que, como determinada pessoa falou tal coisa, então isso aí tem que ser levado a sério, papapá. Não é verdade. A gente tem que desmascarar o que aconteceu. E desmascarar significa contrariar o senso comum.
Eu acho isso. Eram essas questões, né? Bom, vou continuar aqui agradecendo os superchats e fazendo pergunta aqui da internet agora. Agradecer o Franklin Limeira, que mandou o superchat aqui e mandou a hashtag Se Mata Bolsonaro. Também agradecer o superchat da Elizabeth Novi e do Jeová Ramos Jordão. Muito obrigado. O Jeová Ramos Jordão manda um super sticker aqui. Pera deslizando no chão de joelhos dizendo gol. E o superchat também do Sérgio Gonçalves. Muito obrigado. Eu tenho outra pergunta da internet, que é a seguinte, ó, temos aqui seguinte. Guilherme Boulos disse ao portal Spotniks que o PCO tem uma posição sectária, pois apenas o PCO seria bom e todos seriam golpistas e traidores, e que ninguém leva o PCO a sério. O que dizer disso? Parece que foi agora, inclusive, esse comentário dele ao vivo. Spotnik? O Boulos? Disse ao Spotniks. Spotniks é aquele site de direita. Diz que o Boulos está fazendo propaganda contra o PCO para a direita publicar. Bom, não sei. Eu acho que tem muita gente que leva o PCO a sério. Acho que o Boulos está enganado. E eu não sei, o sectário, o que significa sectário para a maioria das pessoas? Significa que a pessoa não concorda com determinado tipo de combinação política oportunista. Em geral é isso. Então, o Boulos, por exemplo, quer unificar aí com partidos burgueses e tudo mais, nós somos contra, somos sectários. A gente teria que gostar da política oportunista dele. Com relação ao problema de que era mesmo? Nós somos sectários, ninguém leva a gente a sério, que é tanta besteira que a gente se perde. Não, a ideia é que a gente criticou o PSOL por ser nós somos só nós estamos certos, o resto todo mundo é golpista. Não. Eu acho que tem todo um setor do PT que não é golpista, mas ele, Boulos, ele apoiou o golpe. O problema é que é um fato objetivo. As matérias dele na Folha de São Paulo da época, quando o pessoal estava tentando derrubar a Dilma, ele chamando as pessoas a se mobilizar contra a Dilma, o não vai ter Copa. É isso. A gente não fala que todo mundo é golpista. A gente assinala, dentro do movimento da esquerda, de um modo geral, quem foi a favor do golpe e quem não foi a favor do golpe. Ele foi a favor do golpe, ele estimulou o golpe. Ele mobilizou para o golpe. Depois ele veio, chorou lá do lado do Lula, que é uma coisa de político, né? Agora, o que é interessante é o seguinte, por que o Boulos foi falar para a gente, foi falar para o Spotnik da gente? O que está acontecendo que ele está tão preocupado com a gente? Bom, mas... Inclusive, o companheiro está assinalando aqui, é importante assinar. A maior parte do PSOL apoiou essa brasileira toda. Quase todos. Lava Jato, todos apoiaram. Se a pessoa fosse séria, teria que virar público e falar que a dimensão do erro, porque apoiaram uma coisa que derrubou um governo eleito, fraudou as eleições, destruiu uma boa parte da economia nacional, abriu o caminho para um ataque enorme contra a população brasileira. Agora eles falam, eu não sabia que o Moro era picareta. Eu não sabia por quê. É cego, estava morto, estava hospitalizado, estava morando no planeta Júpiter. Qualquer pessoa de esquerda tinha a obrigação de saber que o Moro era picareta e que isso aqui era um golpe de Estado. Pelo contrário, eles argumentaram para dizer que não era. Naquela época também falavam.
o pessoal é louco, fala que isso é golpe de Estado, que vai acontecer um golpe de Estado e tal. Bom, companheiros, vamos lá agora para mais perguntas na internet. Temos mais superchats aqui e um recadinho também dos companheiros de Brasília. Eles mandaram aqui a seguinte informação, que hoje eles estão assistindo a análise lá na sede do PCO em Brasília, no CONIC, edifício Eldorado, entrada 60A, sala 118. Amanhã, domingo, dia 7, eles vão fazer um mutirão lá na Feira do Guará, pela manhã, e coletando assinaturas pela anulação dos processos contra Lula. E à tarde, a partir das 16, eles vão se reunir no churrasco lá no bairro Jardim Botânico para assistir a final da Copa América. Então, atividades em Brasília esse final de semana. Aqui em São Paulo também, logo depois, hoje à tarde, né? Aqui depois da análise, tem a festa junina, né? O Arraiá Liberdade para Lula, e amanhã também nós faremos um mutirão na Paulista, lá perto do MASP, pela manhã, a partir das 10 da manhã, e a partir das 14 horas nós vamos nos reunir aqui no Centro Cultural Benjamin Perret para fazer um churrasco e assistir a final da Copa América Brasil e Peru. Vamos lá, próximo superchat do companheiro Ulimar Rocha, que pergunta: eu queria agradecer o Sérgio Gonçalves, que também mandou um superchat, e o Elimar Rocha, ele pergunta o seguinte: por que depois de 16 anos no poder, 99% do judiciário é de direita? Nada nem ninguém se levantou a defender os desmandos impetrados desde o mensalão até agora com relação ao Lula. Porque acontece o seguinte, esse é o grande segredo da história, que era óbvio também que em algum momento isso daí iria vir à tona na forma de uma reviravolta completa. O governo do PT era um governo superficial, né? O executivo, ele é um gerente de uma máquina que está pronta, e ele também é um gerente de objetivos pré-estabelecidos. Você não vai ser eleito para presidente da República, vai mudar tudo que está aí. Isso aí não é possível. Você não consegue fazer nada disso. Eu acho que não dá, inclusive, nem para... Tudo bem, eu acho que o PT poderia ter feito mais. Eu acho que até o Lula, hoje em dia, acredita que poderia ter feito mais. Ele até já declarou isso daí. Mas isso é uma coisa limitada. Está aqui a diferença entre a política reformista e a política revolucionária. Nós mostramos que você não vai conseguir modificar substancialmente a situação. Você pode fazer um projeto, pode fazer algumas reformas, aquelas com as quais a burguesia, pelas circunstâncias, pode concordar. E essas reformas são, inclusive, elas mesmas inseguras, porque você faz a reforma hoje, amanhã vem um outro governo, muda tudo que você fez, então é uma conquista efêmera, né? Você pode fazer pouca coisa e o pouco que você faz não é duradouro. E pior, o governo Lula, ele praticamente não reverteu nada, certamente não reverteu nada de essencial do que fez o governo FHC. Importante lembrar nesses momentos em que o pessoal está falando, vamos esperar até 2022. Significa que, vamos supor que em 2022 desse tudo absolutamente certo, fosse maravilhoso e tudo mais, e fosse eleito aí um grande líder do PT. Ele não vai alterar praticamente nada do que já foi feito no Bolsonaro. Ele não vai reconstruir a Petrobras, não vai fazer nada disso. O desastre em 2022, o que tiver acontecido, vai ficar do mesmo jeito. O governo Lula não reverteu nem uma única privatização do governo FHC. Nem o Lula, nem a Dilma. A burguesia não autorizava isso aí.
o governo eleito pelo regime atual precisa do aval da burguesia para governar, senão não governa. Isso é muito importante. Bom, vamos lá, mais perguntas na internet. Agradecer aqui ao Fernandes da Silva, que manda o seguinte comentário. Rui, acho que o PCO deve usar todo o espaço de mídia possível para denunciar a farsa capitalista e divulgar toda a política revolucionária do partido, inclusive usar a imprensa de direita, socialismo já. E tem uma pergunta aqui do Álvaro Coropreso, que ele diz o seguinte, muito obrigado pelo superchat, ele diz: sua análise está essencialmente correta, mas como acumular forças? Como unir a esquerda? Por que é tão difícil unir a esquerda? O problema é que a esquerda ela não responde a uma política de classe única. E a própria classe operária, ela tem diversos segmentos dela, né? E esses segmentos respondem a uma política diferente. Bom, companheiro, tivemos mais um probleminha lá de conexão, alguma coisa, e a gente vai aguardar então que a produção nos avise quando voltar lá com o companheiro Rui. Enquanto isso, reforçar para você contribuir com o canal. Se você por acaso não foi inscrito ainda na Causa Operária TV, se inscreva e nos ajude também a divulgar tanto o canal todo e também esse vídeo da análise política da semana. Divulgue aí no Facebook, no WhatsApp, nos grupos, né? No Twitter, divulgue, compartilhe e nos ajude a aumentar as visualizações da análise política da semana e também o número de inscrições no canal. Não deixe de se tornar membro da Causa Operária TV, contribuindo com a gente com apenas R$ 7,99 por mês. Você contribui e ainda consegue alguns benefícios por ser membro do canal, como participar de programas aqui de mesa redonda, também ter acesso aos emojis exclusivos do bate-papo e também participar de transmissões exclusivas dos nossos programas de estreia. Não deixe de contribuir também mandando superchat. Você manda o superchat, clica no cifrãozinho que está aí do lado do bate-papo. Você pode mandar um superchat e ainda tem uma novidade aí, mandar um super sticker, que são essas figurinhas aí, cada uma tem um preço, você colabora com a gente, manda uma figurinha engraçada e colabora com a gente aqui na Causa Operária TV. Lembrando que hoje tem festa Lulina aqui no Centro Cultural Benjamin Perret a partir das 17 horas. Venha para cá, participe com a gente. O ingresso tem um preço simbólico de R$5, muito, muito tranquilo vir aqui participar com a gente dessa festa do Arraiá pela Liberdade do Lula. Essa festa, inclusive, que está acontecendo em várias cidades do país. Então participe, não deixe de participar dessa atividade com os companheiros do PCO. Amanhã nós temos um mutirão em todo o país pela Liberdade do Lula para recolher abaixo-assinado contra os processos contra o Lula. Também distribuir adesivos, panfletos, vender o Jornal Causa Operária, que está aqui na minha mão, o Jornal Causa Operária, edição número 1064, que eu mostrei no início do programa, e 16 de agosto, em Curitiba, pela Liberdade do Lula. Esse é o jornal que acabou de sair, essa é a manchete. E à tarde, amanhã, vamos assistir ao jogo do Brasil contra o Peru, final da Copa América, vamos torcer para o Brasil. Com a gente aqui no Centro Cultural Benjamin Perret em São Paulo, Rua Serranos 90, perto do Metrô Saúde. Venha para cá, vamos fazer um churrasco e você passa o dia com o PCO, com os militantes do PCO e simpatizantes, aqui nesse fim de semana cheio de atividades.
E ainda, quem sabe, você pode assistir ao vivo aqui, presencialmente, o programa Na Zona do Agrião, que a gente vai comentar, espero que a vitória do Brasil na Copa América. Amanhã, inclusive, Bolsonaro preparou aí diz ele que ele estará no estádio do Maracanã amanhã, e vamos preparar um grande fora Bolsonaro aí para ele. Ainda estamos sem conexão, então eu vou continuar aqui falando com vocês. Voltou. Então eu vou já passar a palavra para o companheiro Rui, que estava na resposta da pergunta. Era mesmo? Como ninguém sabe. Tá. O problema da unidade da esquerda. O problema é o seguinte: nós não podemos pensar na esquerda como uma coisa homogênea. Primeiro que a esquerda se divide em várias classes sociais. Nós temos uma esquerda, colocando assim, grosso modo, de maneira esquemática, uma esquerda proletária, ou nós temos mais de uma esquerda proletária, pode existir isso daí, é possível, existe. Nós temos a esquerda pequeno-burguesa, que são também vários agrupamentos, cada um corresponde a segmentos diferentes da classe média, mas eles têm muito em comum entre si. E existe, inclusive, uma esquerda burguesa, que a gente não deve desprezar. A esquerda burguesa, logicamente, que não pode ser dos grandes capitalistas, dos grandes burgueses, tem que ser uma burguesia de pequeno porte e tal. Normalmente é uma burguesia nacionalista, essa coisa toda. Então, quer dizer, o primeiro obstáculo à unificação é isso daí. A esquerda é um conjunto de forças políticas que está em várias classes sociais distintas. Esse é o primeiro problema. Dentro de cada classe social, como eu já disse, há também diferentes esquerdas que correspondem a diferentes segmentos daquela classe em questão, inclusive a classe operária. Você pode ter uma esquerda bem proletária, que não tem um programa revolucionário, quer dizer, no final das contas, não tem um programa proletário, mas que corresponde ao setor mais atrasado, reformista da classe operária e tudo mais. É possível isso daí, não estou dizendo que seja nenhum caso. Então, quer dizer, a tarefa de unificar a esquerda é uma tarefa complexa. Então, nós devemos, em primeiro lugar, procurar, o nosso objetivo, na realidade, colocando de uma maneira mais clara, é unificar a classe operária. E, através da unificação da classe operária, da ação da classe operária, atrair para o campo da classe operária, para a luta da classe operária, outros segmentos de outras classes sociais, principalmente das classes médias, que também têm camadas exploradas e oprimidas, etc. E tal. E é possível, inclusive, haver circunstancialmente uma aliança, uma frente única com a esquerda burguesa em torno de problemas definidos. Bom, o segredo da unificação é o problema justamente da ação política. E essa ação política ela depende muito da própria classe operária. Não depende tanto de um partido político. O partido político ele contribui numa medida até importante, mas ele não domina o processo todo da ação política da classe operária. Quando a classe operária entra em ação e um partido político participa dessa ação com uma política correta e tal, capaz de impulsionar isso daí, se dá uma unificação em torno desse partido. Com relação à unificação de diversos partidos de esquerda, eu acho que o que é possível fazer é unificar essas forças de esquerda em torno de objetivos bem concretos. Por exemplo, vamos lutar pelo fora Bolsonaro? Então você unifica.
Na esquerda brasileira hoje há 3 ou 4 grupos aí pequenos que são a favor do Bolsonaro. As organizações grandes, os partidos, nenhum deles é a favor do Bolsonaro. Então, quer dizer, é preciso que o impulso venha de baixo. À medida que o movimento cresça, outros setores da esquerda vão levantar também essa palavra de ordem, né? Quer dizer, no final das contas, a unificação se dá através de uma ação política grande da classe operária. A unificação da esquerda em bases artificiais, ela só funciona mesmo para a esquerda pequena burguesa. É o PSOL. O PSOL é uma espécie de unidade da esquerda pequena burguesa. Quem conhece mais de perto o PSOL sabe que o PSOL não é um partido unificado. O PSOL é uma federação de uns 20 ou 40, sei lá, diferentes grupos políticos, aí, talvez até mais do que 40. É difícil de saber porque você precisaria conhecer isso daí em vários estados e tudo mais. Eles estão unificados em torno de um objetivo que é comum à esquerda pequena burguesa, que são as eleições. Fora disso daí é bem mais difícil, né? Todas as tentativas que a gente já viu de unificação da esquerda no Brasil, elas são feitas sobre essa base. É a unificação da esquerda pequena burguesa em torno de propósitos eleitorais. Eles se juntam porque cada um dos grupinhos isoladamente tem pouco voto. Aí eles se juntam lá para aumentar o voto e ver se alguém se elege, né? Aí tem o Manda-Chuva, tem o Marcelo Freixo lá, um outro, se elege. Aí o cidadão embaixo, que serviu de degrau para eleger aquele deputado, ele fica na expectativa de que amanhã o grupo dele vai se eleger e tudo mais. A esquerda pequena burguesa, tradicionalmente, ela é muito carreirista também, né? Quando tem eleições e possibilidade de ascender dentro do regime político pela via legal, ela é muito carreirista. Então, quer dizer, é um fenômeno complexo, não há nenhuma fórmula pré-estabelecida para unificar a esquerda. Bom, companheiros, vamos continuando. A gente está com um tempo bem avançado. Não sei nem se a gente vai conseguir fazer todas as perguntas, porque são muitas. Vamos lá. Continuando aqui com o superchat. Felipe Salles, muito obrigado pelo superchat. Ele pergunta... eu vou ler todos, eu vou tentar fazer uma batelada aqui de comentários para a gente procurar avançar. Então vamos lá. Primeiro, o superchat do Felipe Salles, que diz: será que o Glenn está buscando confirmação da mídia golpista para depois entregá-la? Ele falou que tem provas do envolvimento deles com a Lava Jato. Também comentário do Antônio Cláudio Vitoriano, muito obrigado pelo superchat. O Gessé elogiou a Veja por essa voltar ao campo democrático. Que vergonha. Corina Mello, muito obrigado pelo superchat. Ela pergunta: por que a turnê pela Europa agora? Quando você pretende fazer pelo Brasil? Severino Fernandes, muito obrigado pelo superchat. Ele diz: belo raciocínio, Rui. O governo é gerente de uma máquina que já está pronta. Pergunto: você acha que o servidor tocaria esta máquina melhor sozinho? Agradecer também o superchat da Ana Cristina Fernandes. Muito obrigado. E do Dorico Dizimar também, que diz: acho que prevalência de direitistas no serviço público deve-se à origem de classe social dos concurseiros. E por último, agradecer o novo membro do canal, Paulo Henrique. Muito obrigado por ter contribuído com a gente, se tornado membro, e também seja bem-vindo ao canal. Faça como ele, se torne membro do canal e faça como todos esses companheiros, contribua no superchat. Queria passar pela última vez a palavra para o Rui, se ele quer fazer algum comentário dessas perguntas que eu fiz. Eu não sei se foi muito rápido também. Qualquer coisa eu repito. Eu me perdi um pouco nessas perguntas. Deixa eu só esclarecer o problema da turnê. Nós não estamos fazendo turnê na Europa, não. Eu estou resolvendo alguns problemas de caráter pessoal e nós vamos fazer uma conferência internacional aqui, com companheiros brasileiros que estão na Europa.
Então, estou aproveitando também para fazer alguns contatos políticos e tal. Eu prefiro, na realidade, assim, apesar da importância da Conferência Internacional, eu preferiria, nesse momento, estar no Brasil. Infelizmente, eu preciso resolver problemas aqui. Mas eu confio que a realização da Conferência Europeia, dos militantes do PCO, que são brasileiros, que estão na Europa, vai ter uma importância muito grande. Eu me perdi nas perguntas, companheiros, me desculpem. O Henrique pegou aí um balde de perguntas. Não sei se tem alguma pergunta assim mais... Porque me parecia que na maioria eram comentários, né?